Pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje o livro da vez será, do autor Angel de la Calle. Eu com certeza estou pronunciando esse nome errado, tá? Na verdade, não é nem um livro, é uma HQ, né? Uma biografia, é uma HQ biográfica. O título então é Modot, né? Temos o subtítulo que é Uma Mulher do Século XX. Foi publicado pela editora Conrad no ano de 2005. O autor trabalhou durante 15 anos para construir essa HQ, né? Na verdade, a HQ e todo o roteiro, toda a construção da trajetória de Tina Modotti, né? Da trajetória biográfica de Tina Modotti. Em 2013, foi indicada como melhor obra e melhor roteiro na Mostra Internacional de Quadrinhos de Barcelona. Então, desde antemão, como sempre, quando eu trago biografias aqui para vocês, como se trata de uma biografia, todos os fatos comentados aqui são fatos históricos, portanto não são spoilers. Isso aqui não é um romance, então não me venham nos comentários me xingando ladeira abaixo, que eu tô dando spoilers, que eu tô, enfim, comentário de sempre. Então, em relação a spoilers, esquece que isso aqui é uma biografia, então os fatos são históricos e não é um romance. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para vocês adquirirem essa HQ lá na Amazon, tá? Você entrando através do meu link na Amazon, você consegue ali uma porcentagem de descontos e além disso ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Essa HQ até então nem estava no meu plano de 2020, só que quando eu comprei ela no ano passado, eu tava dando como sempre, né, tô dando uma olhada nas livrarias aqui e tal, então eu acabei me deparando com essa edição. É, Quando eu dei uma lida ali, uma breve lida, eu percebi que se tratava um pouco de questões políticas, né? Eu vi que a personalidade tratada ali era uma personalidade política. Então, por ser comunista e mais ainda por ser feminista, eu fiquei com um pé atrás, mas ao mesmo tempo me despertou uma curiosidade. Então eu falei, deixa eu pegar aqui e vou comprar. Não sei quando que eu vou ler, mas vou comprar. E dito e feito, né? Eu comprei ela no... eu não lembro certo quando, mas eu lembro que foi no ano passado. Já tinha montado toda a minha trajetória de livros para 2020, né? E ela não estava até então, só que como é uma HQ, eu falei, não, deixa eu empurrar lá mais pra cá, né? Passar lá na frente de alguns, que é uma leitura mais rápida, eu termino mais rapidamente e ainda posso trazer aqui para vocês. E eu confesso que eu me surpreendi bastante com essa HQ. Trata-se da biografia de Tina Modotti, uma verdade muito importante, que apareceu no século XX, ela era italiana, e ela teve muitas contribuições, tanto no ramo artístico, mas mais ainda no político. Isso a gente já vai conversar um pouquinho sobre. Eu, particularmente, eu confesso que eu não conhecia ela até entrar em contato com a biografia dela, né, através dessa HQ. E eu gostei bastante da trajetória dela, e enfim. Bem, a principal arte de Tina Modotti era a fotografia, mas ela também trabalhou como modelo, atriz, mas a principal contribuição dela foi o ativismo político. Ela era comunista, feminista e era automaticamente uma revolucionária. Tina Modotti nasceu em 17 de agosto de 1896 e morreu aos 46 anos em 5 de janeiro de 1942. A Tina Modotti ela teve uma participação tão importante nas artes, na política e etc., que só para vocês terem uma ideia, o Pablo Neruda, né, que é um dos maiores poetas, enfim, ele compôs o epitáfio, né, do túmulo de Tina Modotti. Então, só para vocês terem uma noção da importância dessa personagem, né, dessa personalidade, na verdade, que acabou sendo esquecida ao longo do tempo. Né, tanto que eu nunca li sobre nada dela na história, enfim. O único contato que eu tive até então foi através da HQ. Eu vou começar falando do enredo e a gente já vem fazendo os comentários em seguida sobre ela, né? Sobre alguns aspectos da vida dela. Bem, a HQ ela vai começar num momento em que o companheiro de Tina Modotti, um de muitos que ela teve, Tina Modotti por ser, eu acredito que uma feminista e enfim, ela teve muitos companheiros ao longo de sua vida. Nem todos se tornaram de fato maridos, né? Inclusive boa parte deles ela não chegou a se casar legalmente. Ela teve muitas relações abertas, ou seja, ela estava casada com um homem específico e logo depois, mas mesmo dentro desse casamento eles tinham meio que um acordo ali, que eles podiam ter um relacionamento por fora. Então esse marido
saía com outras mulheres, ela saía com outros homens e muitas vezes esse amante era amigo do marido, né, atual dela, né, na época, e ambos sabiam desse aspecto, né, um do outro. Não era problema nenhum. Aquele famoso ditado, né, tudo que tem um acordo, um compromisso ali é feito antes, né, tem um acordo antes, não tem problema e fica tudo bom para os dois. Então, sem julgamentos à parte, né, que isso não cabe a mim nem a vocês a fazer, a vida amorosa de Tina Modotti foi um dos aspectos mais movimentados da vida dela, muito embora todos os outros também eram muito movimentados. Em 10 de janeiro de 1929, ou seja, plena época de crise mundial, né, econômica, o mundo naquele colapso, Júlio Antônio Mello foi assassinado. Júlio Antônio Mello era, nesse primeiro momento, o marido de Tina Modotti. Então exatamente nesse momento que a HQ, o enredo vai iniciar. Né? Não vamos nos esquecer que estamos falando de fatos históricos, então não é um romance, então todos os fatos que serão comentados aqui não são invenções, né? Não é romance. O máximo que pode acontecer, que eu percebi ao longo da leitura, que por ser fatos recuperados, né? Então muitas vezes vão ter suposições. Então nem tudo a gente vai poder falar com certeza como foi, o que ela pensou, como que ela agiu. No entanto, uma boa parte, pelo menos, dos fatos aqui são históricos. Só dar uma gulgada, a gente vai ver que foi de fato o que aconteceu. Ele foi assassinado, como eu acabei de dizer, e até então acreditava-se que por agentes do governo cubano. Contudo, o que acontece? Não pensem que esse momento da morte do Júlio, né, é um momento assim que vai acabar com a Tina Modotti. Pelo contrário, é, a Tina Modotti, pelo que eu percebi aqui, essa era uma das áreas da vida dela que ela dava menos importância. Assim, lógico que ela tinha um sentimento pelas pessoas, etc., mas não é o principal. Tanto que é difícil entender, né, qual que era o marido num determinado ponto, qual que era o amante, se uma relação ali era realmente só uma amizade, ou se era só uma amizade, se tinha alguma relação a mais, porque as relações da Tina Modotti com o sexo masculino, elas se mesclavam muito, elas se misturavam muito. O profissional, a amizade, o envolvimento sexual, puramente sexual, e o amoroso. Uma dessas relações, uma das principais, né, inclusive eu acho que é a principal mais ainda do que com o marido, com o pintor e fotógrafo surrealista Edward Weston. O Weston, ele era um fotógrafo, né, muito conhecido, tanto que se você jogar no Google, você consegue ter acesso a várias fotografias dele, da Tina também, né? E eles tinham ali, ele era o professor dela, ele que ensinou ela a fotografar e tal. E eles tinham uma relação ali professor-aluno, mas ao mesmo tempo era uma relação amorosa, era uma relação que envolvia a relação amorosa e o sexual, né? E era uma relação aberta, porque ele já era casado, o Weston, só que ao mesmo tempo ele vivia mais com a Tina, tanto que chegou o ponto ali que eles acabavam viajando juntos, ele levou até o filho pequeno dele e tal. Então, assim, ele na verdade ele vivia mais com a Tina do que com a mulher. Ele falava pra mulher que a Tina Modotti era a esposa, era somente aluna dele, ela acreditava, e ali eles tinham toda uma relação meio que aberta, onde a Tina podia se envolver com outros homens e ele com outras mulheres. Só que até onde eu percebi ao longo das minhas pesquisas, ele no caso, ele aceitava muito mais o fato dele poder se envolver com outras mulheres do que a Tina se envolver com outros homens, né? Então não é muito difícil, não é muito fora do contexto atual do que se passa na mentalidade dos homens, né? O homem pode trair, a mulher não, né? O homem se trai, ele não é mal falado, a mulher é. Então é basicamente, o tempo muda, mas a cultura às vezes parece que não evolui com o passar dos anos. Bem, os dois então viajam para o México, lembrando que a Tina Modotti ela era italiana, né? Os dois viajam para o México. O México é um país. A Tina Modotti ela vai viajar por vários países ao longo da sua trajetória artística, especialmente da sua trajetória política. Mas o México é onde ela vai realmente se estabelecer. Ela é um dos primeiros que ela vai, depois ela vai ir para outros, né? E no final da vida dela é ali onde ela vai se estabelecer e é onde, né, ela vai acabar acontecendo a morte dela, e enfim. E ali eles acabam indo, e eles acabam indo pro México e acabam frequentando
o que eles chamavam na época de festas de intelectuais. Nessas festas de intelectuais, eles vão conhecer muitos artistas famosos, né? Pintores, escritores, e enfim. Por exemplo, né? Vou citar alguns aqui. Um deles é o Diego Rivera. Eles vão criar uma relação de amizade, né, tão intensa ali que, segundo a mulher de Diego Rivera, o casamento de ambos chegou ao fim por conta nada mais, nada menos de Tina Modotti. Só nesses pequenos pontos que eu já citei aqui, desses poucos aspectos que eu citei da vida de Tina Modotti, percebe que se trata de uma mulher muito bonita, né? Se tratava de uma, pelo menos a forma como ele expôs, né, o autor expôs aqui na HQ, percebe-se que é uma mulher muito bonita. Inclusive tem um momento, né, que é o momento da morte dela, que até aparece aqui na HQ, que acaba mostrando, né, essa beleza dela e tal. Já está morta, né? E aí o narrador da história vai contar assim. O que mais impressionou foi vê-la na mesma mesa de mármore em que ficou Júlio Antônio Mella 10 anos antes. Tinha tido um ataque do coração, nos disseram. Ainda assim, conservava aquele seu corpo perfeito. Só o rosto demonstrava seu estado. Então percebe-se por isso, mas mais ainda por conta de tantos homens que ela se envolveu ao longo da vida e, enfim, o quanto que ela era de fato uma mulher bonita. Não foi só o Diego Rivera que ela acabou conhecendo, né, nessas festas de intelectuais. Ela conheceu a Mona Alfal, né, que é a tradutora de Oscar Wilde. Conheceu também o escritor espanhol-mexicano Paico Ignacio Taibo. E também conheceu Frida Kahlo. Para quem não sabe, Frida Kahlo foi uma das pintoras mais importantes, né, dessa época. E as pinturas delas realmente são lindas. Gente, todos esses nomes que eu tô dando pra vocês, de pintores, etc., dê uma pesquisada depois no Google. As pintoras, joga o nome do pintor, né, tal, e coloca a pintura. Vocês vão ver realmente a beleza das artes que eles construíram no seu tempo. Nessa época em que ambos estavam no México, né, eles acabam fazendo uma exposição das obras do Weston. Lembrando que o Edward Weston, ele era, na verdade, o professor de Tina Modotti. Então, ele era o fotógrafo principal. Tanto que chegou o momento que a Tina Modotti aprendeu tão bem, né, o seu trabalho, que ele mesmo viu as fotos e falou: já não sei reconhecer quais fotos foram tiradas por mim e quais fotos foram tiradas por você. Para a época, né, foi um sucesso essa exposição. Tanto que aqui na página 37, né, ele vai dizer assim, quase 1.000 pessoas passaram e só 8 fotos foram vendidas. E 6 dessas fotos são nus. Que país! Né? Então você vê essas questões culturais, a gente fala assim, porque no passado era melhor, etc e tal, mas a gente percebe que não era bem assim, né? Essas questões culturais, elas meio que elas se estabelecem e para você modificá-las, né? Para nós, na verdade, modificá-las é uma coisa que requer gerações e tal, porque se você parar para pensar hoje em dia, né? A pintura, a música, se bem que a música também ela foi, eu não vou fazer julgamentos à parte aqui, né? Mas assim, você vê que realmente as músicas que requerem mais do artista, elas não têm nenhum tipo de valor, né? Você vê nós que trabalhamos com literatura e tal, você vê que os canais de literatura, por exemplo, né? Comparado a outros canais, são canais sempre muito pequenos. Você vê que o trabalho, eu não escrevo, eu só escrevo as resenhas, mas eu acompanho o trabalho de escritores novos, né, aqui no país, etc. E assim, eu vejo a dificuldade deles para sequer serem lidos. Ao longo da história também você vai vendo que todos esses escritores eles receberam notoriedade, o devido valor, né, às suas obras depois de sua morte. Então você percebe que esse aspecto da não valorização da arte é uma questão cultural e que já vem de muito tempo. A gente está falando aqui de que do século XX, né? Mas em torno de 1929, 1930. Então assim um bocadinho de anos aí, né? Já deveria ter mudado alguma coisa na história, o comportamento humano e não mudou. Pode falar assim, mas a gente está falando de uma cultura mexicana, né? Como que era no México e tal, não aqui. Ok, né? Mas eu vejo muito, inclusive, lembrando que nós estamos falando de cultura latino-americana, né? E outra assim, eu vejo muito dos aspectos que eles passaram aqui, enfim, nos nossos dias atuais. Mas deixa eu parar de falar e vamos voltar para o assunto que é o HQ, que é o principal.
A Tina, a Tina Modotti vai começar a ter problemas ali entre os dois, inclusive na própria vida da Tina Modotti, quando ela se volta, ela começa a se voltar mais para as questões políticas e acaba abandonando as artes. Chega a um ponto que ela realmente abandona o seu trabalho artístico só para ficar na militância política comunista. Bem, gente, e assim, falar de política, dessas questões, é um pouco complicado porque parece que a gente está falando de religião. Então, assim, as pessoas às vezes elas se fanatizam, né? E não conseguem ver mais nada além disso. E infelizmente foi o que aconteceu com a Tina Modotti. Então ela abandonou todo o seu. Primeiro ela abandonou o seu trabalho, ela foi abandonando aos poucos a fotografia, que ela já tinha um baita de um dom, né? Um talento. E aí ela começou, então, a relação dela com o Weston, que já não era uma relação muito sólida, né? Era uma relação aberta, enfim, acabou se desintegrando, né? Mas muito embora eles ficaram trocando correspondências por muitos anos, continuaram sendo no mínimo ali amigos e professor, vamos dizer assim. E também ela chegou a um ponto que ela começou a se afastar das amizades que ela tinha por questões políticas e acabou por tudo isso porque começou a realmente a fanatizar esse aspecto político na vida dela, e esse aspecto político dela vai acabar tomando conta de toda a sua vida e vai chegar um momento que ela vai viver em função disso. E o que é uma coisa que eu já percebi em outros escritores, artistas e tal, que eu acabei lendo, que também tinha esse fanatismo político, né? Seja ele comunista, seja ele, não importa, né, qual direção, se é de esquerda, se é de direita, mas a gente percebe que no final, né, da vida, eles têm tipo um flashback, assim, que eles falam, puta, mano, perdi muito tempo, né? Com uma coisa que não me devolveu muito. Foi o que aconteceu com a Tina Modotti. Tanto que no final da vida dela, ela acabou. Alguns teorizam que ela entrou em depressão, outros teorizam que ela simplesmente estava um pouquinho mais triste do que ela costumava ser quando na juventude. Mas muito disso é da decepção, né? Primeiro por não o mundo não ser como eles acreditavam que seria, e outra também por ela ter focado toda a sua vida numa direção só, né? Então você percebe, o que acontece, vou trazer um pouquinho mais para nossa realidade. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela larga toda a sua vida pelo marido, por exemplo, né? Por causa de um namorado. Então, ela larga tudo por causa de um amor, ou quando a pessoa larga tudo, quando é o efeito inverso, né, pelo trabalho, ou quando a pessoa ela fica só na religião e etc. Então, é o que eu falo, o interessante é você ter um pouquinho de tudo isso, né, de maneira dosada. Você não pode ser só uma coisa, né, ser só um político, ou ser só um religioso, ou ser só marido, ou ser só... Enfim, você deve ser, na verdade, uma junção de tudo isso, uma mistura de muitas coisas. E, enfim, por outro lado, nós temos o conservadorismo, né? Então, a Tina, ela começa... Eu estou me referindo a ela pelo primeiro nome, né? Que não é muito comum, até mesmo já ter, pelo tempo que eu li, e enfim, né? Eu queria uma relação de intimidade com a personagem ali, com a personalidade, na verdade. E a Tina ela começa a enfrentar problemas com a sociedade conservadora mexicana quando ela começa a aparecer nua nas fotos, né? Imagina uma mulher linda, bonita, com um corpo muito bonito, aparecendo nua numa sociedade extremamente conservadora, né? Imagina que afronta. E ela também começa a posar para os murais de Diego Rivera. E lembrando, gente, que esses murais não era uma fotinho que você escolhe colocar no canto da sala, não. Imagina você aquele prédio inteiro, né? Imagina quando você anda por centro de uma grande cidade, você vê aqueles edifícios imensos e você vê uma parede desse edifício toda pintada, né? Do último andar até lá embaixo. Era o que ele pintava. Diego Rivera era especialista nisso, tanto que até hoje tem prédios no México com as pinturas de Diego Rivera. E a Tina acabou ali aparecendo nessas artes do Diego Rivera. Nesse momento, Tina Modotti, ela afrontou e incomodou especialmente a burguesia mexicana e também as católicas, né, as conservadoras. Então, afrontando tanta gente, o que começa a acontecer ali quando você
confrontam um sistema, especialmente o sistema político. Geralmente, o seu opositor, né, o seu inimigo, ele vai tentar te derrubar. E desde aquela época e até hoje, né, que hoje a diferença na época eram os meios de comunicação. Então, hoje nós temos a internet, as redes sociais, né? Na época eram jornais, as grandes mídias. Então já começa a surgir o que se chama hoje de fake news. E eles tentam, então, forjar uma situação e tentam incriminar a Tina Modotti pelo assassinato lá do seu primeiro marido, né, do seu primeiro companheiro que eu falei no início do vídeo, o Mela. Então eles começam a lançar nos jornais manchetes assim, extremamente falaciosas, extremamente para mesmo ridicularizar, para acabar com a reputação dela. Começaram dizendo assim na manchete: a licenciosa italiana sabe mais do que diz sobre a morte de Mela, né? Aí, olha, eles colocam assim ainda: vive em um sótão boêmio com diversos amantes. Em sua casa foi encontrada uma pistola que assegura ser de um antigo amante. Então eles tentam de toda vinculá-la à morte do seu primeiro marido. E assim, eu não vou nem dar, né, para eu trazer todas as notícias que tentaram julgá-la, né, que tentaram vinculá-la, porque são muitas. Mas assim, ao longo da HQ, da biografia, a gente vai ver sempre eles tentando acabar com a reputação de Tina Modotti. E digamos que ela na época, né, ela dava motivos, deixando claro que motivo, gente, não estou falando que ela estava errada. Eu estou falando que como ela estava sendo, ela já era perseguida, né, por suas ideologias e posturas, etc. Eles se aproveitavam, né? Quando você quer atacar um oponente, ele pode não te dar motivo nenhum. Você vai encontrar, vai inventar no mínimo um motivo, né, para poder atacá-lo. Se ele te dá motivos ainda mais, né, para você se aproveitar, eles vão fazer mesmo, entendeu? Então, foi basicamente o que aconteceu com a Tina Modotti. Então, a Tina acaba sendo presa, supostamente pela morte desse marido. Contudo, logo depois ela é liberta, mas o crime do Mela, né, o assassinato do Mela, ele até hoje nunca teve uma solução, nunca chegaram a uma conclusão. E quando eu li sobre isso, me lembrou bastante o caso da Marielle, né? Então, são crimes políticos que acabam ficando sem solução. É engraçado porque, assim, eles chegam, especialmente os políticos, quando eles são assassinados ou quando acontece alguma coisa do tipo, você vai encontrar em vários momentos da história que eles acabaram ficando sem solução. Então a gente se pergunta até que ponto realmente não teve uma solução, até que ponto essa solução ou essa conclusão foi divulgada para a imprensa, para a mídia, e que a gente tenha conhecimento, né? Então, mas enfim, eu acabei lembrando. É lógico, não tem como não lembrar, né? Se a gente está lendo, a gente vai comparando a leitura atual com que as coisas que a gente já leu, com o que a gente assiste, até mesmo com aspectos da nossa vida que a gente acaba vivendo, vendo e presenciando. Então, eu acabei lembrando bastante do caso da Marielle. Também, em 1929, já que eles não conseguiram prendê-la pelo assassinato do Mela, eles acabam prendendo a Tina Modotti por terrorismo, né? Na sociedade mexicana. Nesse momento todo é que a gente chama de perseguição comunista, né? Vamos dizer que é uma caça às bruxas aos comunistas. Foi um período da história, um pouco antes do nazismo, que a perseguição aos socialistas, aos comunistas, etc., começou a se estabelecer. Então, é nesse momento que a gente vai ter comunistas fugindo pelo mundo, tentando conseguir algum tipo de asilo político, muita gente presa, muita gente morta, né? Milhares de pessoas mortas, e enfim. Não estou sendo partidária, tá, gente? Até mesmo porque a gente tem que lembrar que o comunismo ele matou também tanto quanto o nazismo e todos esses sistemas ditatoriais. Então, não estou tentando passar uma imagem de que o comunismo é bonzinho. Enfim, eu tô falando fatos históricos, né? O comunismo realmente foi uma perseguição, muitos comunistas morreram, foram perseguidos por regimes de direita, mas também o comunismo matou muita gente, e diz a história, inclusive, que o comunismo ele acabou matando mais gente do que o nazismo, né? Não tenho, não vou trazer nada aqui para vocês, colocar nada na descrição, até porque não é esse o objetivo, né, do meu vídeo. O objetivo é falar sobre essa HQ.
Mas são fatos históricos e só para deixar claro como estou sendo partidário aqui, ok? Quando Tina Modotti é liberta dessa acusação de terrorismo, aí vai entrar numa outra etapa da vida dela muito importante, que é o quê? Eles libertam a Tina Modotti, contudo, eles dão 48 horas, né, o governo mexicano dá 48 horas para ela ir embora do país, né, fugir. E nesse momento a Tina ela vai acabar viajando por vários países do mundo. Então ela vai passar pela Alemanha, ela vai passar pela Rússia, ela vai passar pela Espanha, ela vai passar por uma infinidade de países e vai conhecer nessas viagens, né, muita gente importante. E o que é curioso a gente lembrar, gente, que nesse período não tinha, né, avião, as viagens elas eram na verdade por navio. Hoje, por exemplo, se você quer sair daqui do Brasil para ir para a Espanha, você demora 12 horas, por exemplo, de avião. Na época, você demoraria um mês para atravessar o oceano de navio. Então, muitas das passagens, né, na HQ, a gente vai ver a Tina viajando de navio para esses países. Assim que ela sai do México, ela vai para Berlim, né, na Alemanha. Ela não pode mais voltar para a Itália, que é o seu país natal, porque se ela fosse para a Itália, ela seria pega por Mussolini, né, que já estava na época ali se estabelecendo e tal. Então, a escolha que ela teve foi Berlim. E a experiência dela em Berlim me passou uma experiência muito agradável para ela. Para primeiro de conversa, a questão do clima, né? A Tina Modotti ela gostava muito do sol, do verão, uma característica típica do México. E em Berlim ela vai se lidar com a neve, com o frio, então era uma coisa que incomodava ela. Outro aspecto muito complicado para a Tina, que ela viveu na Alemanha, foi quando a questão de trabalho, né? Então ali já tinha muitos fotógrafos, ela não tinha muitas condições ali de sobrevivência, mas ela ficou um tempinho ali e fez algumas coisas importantes. Depois ela vai para Moscou, né? Que ela já vai, aí realmente nesse momento ela já está assim totalmente aprofundada, né, nas questões políticas, no comunismo, etc. Ela, em Moscou, ela conhece, então, dois personagens que eu admiro bastante e que eu fiquei curioso de saber que ela chegou a conhecê-los, inclusive foi amiga deles, que foi a Olga Benário, né, e o Luiz Carlos Prestes. Posteriormente, ela vai até redigir uma petição, né, para libertar a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes, que estavam até então presos aqui, ambos presos aqui no Brasil. Lembrando que o Luiz Carlos Prestes depois ele acabou sendo liberto, enfim, mas a Olga Benário ela não teve a mesma sorte, né? Ela acabou sendo morta nas câmeras de gás no regime de Hitler. Tem uma fala aqui que é da própria Olga que ela fala assim, tem o narrador primeiro, né, ele fala, entre os amigos de Tina, em Moscou estavam Olga Benário e o brasileiro Luiz Carlos Prestes. E aí a Olga fala, começamos fingindo que éramos marido e mulher, para realizar missões clandestinas mais facilmente. E uma coisa levou a outra e, agora, Luiz Carlos e eu somos um casal de verdade, e estamos esperando um bebê. E aí o narrador conclui, né? Olga, judia alemã, morreria em câmara de gás de um campo de extermínio nazista. Eu achei bem legal saber que ela teve essa relação. Se vocês não assistiram ainda o filme da Olga Benário, gente, eu imagino que, nossa, a maioria de vocês já deve ter visto, mas vale a pena assistir, tá? Dá uma olhada aí, dá pra você ver, inclusive, acho que no Google você consegue baixar, consegue assistir. Quem interpreta a Olga Benário é a Camila Morgado. Ela fez um papel assim incrível, ficou muito excelente a interpretação dela. Ela assumiu bem o papel da Olga Benário. Outro aspecto que eu achei bem interessante, porque assim, tem algumas pausas, algumas quebras no enredo, que mostra a trajetória do escritor ao criar a HQ, né? Ao criar o enredo, a história, o livro, enfim. E tem um momento aqui que ele vai viajando por todos os lugares onde Tina Modotti passou. E, obviamente, ele vai pro túmulo dela, né? E tem um momento aqui que ele tá lá diante do túmulo dela e é como se ela te falasse pra ele, né? É lógico que o inconsciente, ele conversando consigo mesmo, ela lhe pede pra escrever sua história. Ele fala assim, ele mesmo, né? O escritor. Sou um dos que creem que os túmulos falam, aos que sabem escutar o idioma mudo e secreto das pedras sepulcrais. Todos acreditamos entender o que Stonehenge nos diz, muito menos são os que param para ouvir o que uma pequena lápide tem a contar. Enquanto o último raio de sol da tarde se escondia atrás dos vulcões, parecia que eu entendia o que aquela sepultura amarelada me pedia com seu silêncio.
Além dos versos de Neruda, o desenho na pedra cravada que fizera 60 anos atrás, o arquiteto exilado Hannes Meyer, para nos mostrar o último refúgio de China, aquele minúsculo túmulo falou para mim. Me falou da falta de memória da minha geração, das derrotas mal assumidas e da necessidade de lembrar. De algum lugar seminal e oceânico, senti que Tina me perguntava: quem contará a minha história? Quem a contará? E ele, a partir deste momento, assume essa, então, responsabilidade, né, por contar a história de Tina Modotti. Bem, gente, uma das poucas críticas que eu posso fazer é exatamente esse cenário, assim, de repente você está na leitura da HQ e o cenário muda e sem ter uma explicação e você muitas vezes se perde ali, não sabe nem onde você está. Né? Você está numa conversa ali da Tina com algum personagem e de repente a conversa muda e você não sabe mais quem tá falando, enfim. Isso é uma das poucas críticas que eu posso fazer. Não foi a melhor, não vai ser a melhor leitura de 2020, né? Óbvio. Mas foi uma leitura legal, foi uma leitura que valeu a pena, né? Não foi a melhor, mas eu aposto que também não será, não vai entrar na lista das piores, né? Eu aconselho sim a vocês a darem uma olhada, a conhecerem essa personagem muito importante. É, comprem HQ, vocês conseguem encontrar também, gente, no Sebo. Eu encontrei, por exemplo, num Sebo aqui em São Paulo. E eu acabei dando uma olhada também nos sebos virtuais. Tem nos sebos virtuais, na estante virtual. E, enfim, vale a pena você dar uma. É legal você entrar em contato com com nomes que acabaram meio que sendo esquecidos ao longo da história, sabe? E é isso. Espero ter trazido um conteúdo interessante para vocês, tá? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.